Olá! Passamos agora a apresentar nosso projeto interdisciplinar de curso PIC, com o tema de Gerenciamento de Estoques de Reposição, um ganho para a gestão de manutenções. Este trabalho foi elaborado pelos alunos do sexto período do curso EAD de Engenharia de Produção do Grupo Unis, sendo eles Cristiano Silva, Fernanda do Carmo Ramos, Moisés Alves dos Santos, Thaís Arantes, sob orientação do professor Roger Antônio Rodrigues. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação. O nosso trabalho nesse período, ele buscou aprofundar o conhecimento sobre as técnicas de gestão de estoque e de manutenções. Para interligar essas duas disciplinas, nós falamos especificamente sobre as peças de reposição, que são materiais dedicados especificamente para as atividades de manutenções de equipamentos. O nosso levantamento bibliográfico pôde nos dar uma base teórica sobre as principais técnicas e ferramentas que nos auxiliam a fazer essa administração de estoques e de manutenções. Mas para a gente conseguir compreender como essas técnicas são aplicáveis no dia a dia de uma organização, nós realizamos também um estudo de caso. Esse estudo de caso foi realizado em uma empresa que tem sua origem na Noruega e já atua aqui no Brasil há muitos anos no setor de petróleo. Essa empresa ela tem uma base principal no Rio de Janeiro e uma filial em Macaé, além de suas unidades operacionais que trabalham em alto mar, que são embarcações, providas de equipamentos para auxiliar nessas operações de exploração de óleo e gás. O nosso trabalho foi realizado especificamente com uma dessas unidades da organização. Com o auxílio da equipe offshore, né, equipe que trabalha em alto mar no dia a dia das operações, nós conseguimos levantar relatórios e dados para compreender quais são as ferramentas e como a empresa atualmente gerencia o seu estoque de peças de reposição e as suas manutenções. E após nós conhecermos como a empresa faz essa administração, nós utilizamos as técnicas, já conhecidas pelo levantamento bibliográfico e auxiliamos a empresa a desenvolver um modelo de gestão de estoques mais eficiente, que vai em direção às suas metas, e objetivos, para auxiliar a empresa a melhorar o seu padrão de qualidade operacional e auxiliar a empresa a manter um nível de resultado para os seus clientes. Olá, eu sou a Fernanda. Eu vou falar para vocês um pouco sobre administração de estoques. De acordo com o Slack, o estoque ele pode ser classificado como estoque de segurança, estoque de ciclo, estoque de desacoplamento, estoque de antecipação e estoque canal. O estoque de segurança ele é importante para compensar a diferença entre o tempo de fornecimento e o tempo de demanda. A eficácia na gestão dos estoques ela é, por vários motivos, essencial ao êxito das operações. Então, os gerentes de produção eles têm usualmente uma atitude ambivalente em relação a estoques, porque apesar de comprometer consideravelmente o capital da organização, o estoque ele proporciona um certo nível de segurança para as operações. No slide, vocês podem ver um fluxo desenvolvido por dias para auxiliar no desenvolvimento de um modelo de previsão de estoque. Olá, eu sou o Moisés, aluno do sexto período do curso de Engenharia da Produção.
Dando aqui continuidade aos aspectos teóricos sobre administração de estoque, falar aqui sobre a inclusão, né, de um novo material ao estoque, que é muito importante que se identifique e classifique este item, né, observando isto como um processo de triagem, separação para o estoque. Bom, cada organização ela deve aí desenvolver a sua sistemática, a sua política de estocagem, né? Sempre aí objetivando aí as metas, né, que se tem em cada estoque. Bom, o estoque ele tem uma participação muito grande, muito importante para as diversas operações, né, dentro de qualquer tipo de empresa. E nesta não é tão diferente. Entretanto, aí alguns aspectos adversos devem ser ressaltados. Bom, primeiramente o estoque ele congela o capital de giro da empresa. Além disso, o estoque ele gera os custos aí de armazenamento. Pode ficar também aí obsoleto, né? Até mesmo deteriorar-se, e ele utiliza um espaço que o espaço é sempre disputado aí dentro da empresa. Bom, diversas abordagens são utilizadas para o planejamento e de quanto e quando requisitar, no caso, a reposição do estoque. E traz bastante diversos custos, né? E eles podem ser classificados como, por exemplo, custo de colocação de pedido, de desconto de preço, custo de capital de giro, bem como aí o custo de armazenamento e aí também o custo da ineficiência de produção, dentre outros. Bom, o intervalo entre o momento do pedido e a entrega do mesmo pode ser aí denominado como lead time. É o tempo, né? Este é o tempo de reabastecimento. Ele deve ser considerado para determinação do ponto de ressuprimento, ou seja, no momento em que o pedido deve ser colocado. Além disso, deve ser também considerada aí, né, uma margem de segurança para, se não eliminar, mas pelo menos minimizar os riscos provenientes do lead time. Complementando o que o Moisés falou sobre o processo de triagem dos materiais, vocês podem notar no slide um quadro que ele fala sobre a classificação quanto ao grau de risco e de previsibilidade. É possível notar que essa classificação ela é muito importante para auxiliar nesse processo de triagem. Gerenciamento de manutenções e o controle de estoque. Para que a gente tenha uma eficiência da manutenção, do gerenciamento da manutenção, um dos fatores primordiais é a gente otimizar o tempo de reposição das peças, né? Porque a manutenção não pode ficar aguardando a determinada peça, porque isso vai influenciar diretamente no tempo do equipamento parado. Então, o almoxarifado tem que ter condições de atender essas demandas em quantidade e diversidade para que esse gerenciamento de manutenção seja adequado. E aí, quando a gente fala em gerenciamento de manutenção, nós vamos encontrar 3 tipos de manutenção mais comum, que é a preventiva, a corretiva e a preditiva. E aí, para a gente explicar brevemente cada uma delas, a gente poderia dizer da seguinte forma: a manutenção preventiva é aquela pré-determinada, né, através de critérios do próprio equipamento, atendendo características daquele equipamento, né? Mas basicamente ela é manuseada ou por espaçamento de tempo, né? Manutenção é realizada de tanto em tanto tempo, ou então por tempo de exposição, né? Ou seja, quantas horas esse equipamento pode trabalhar antes que eu realize uma manutenção nele, tá? Manutenção preventiva ela tem como principal intuito, né? Principal foco, evitar manutenções corretivas desnecessárias, né? Então eu vou prevenir a quebra do equipamento, fazendo a substituição de peças ou elementos desse equipamento fundamental, né? Porque isso permite programar um momento adequado para fazer a manutenção daquele equipamento, um momento que eu não esteja em operação, um momento que a operação esteja em baixa, né? Na manutenção corretiva, eu tenho a ocorrência de uma pane,
né? Algo aconteceu, aquele equipamento quebrou. E aí eu vou ter perda de tempo. Então, a manutenção corretiva não é algo que a gente deseja, né? A gente tenta sempre evitar. Apesar de que muitas vezes não é possível, né? Mesmo com todo estudo, a manutenção corretiva sempre vai existir, por mais que a gente tenha ali um gerenciamento de manutenções muito adequado. Em algum momento a manutenção corretiva vai existir, porque sempre vai haver uma quebra ou uma pane. Mas quando eu tenho essa manutenção preventiva e a preditiva funcionando de forma bem bacana, bem eficiente, as manutenções corretivas caem muito, né? E por fim eu tenho a manutenção preditiva, né? E a preditiva, ela é mais até uma filosofia corporativa, né? E ela baseia-se muito ali na coleta de dados desse equipamento através de monitoramentos ou inspeção em campo, né? E tem como principal objetivo, né, a verificação pontual do equipamento, ou seja, antecipar eventuais problemas que possam causar maiores manutenções. Eu evito ficar toda hora desmontando meu equipamento e também não vou exagerar em fazer manutenções preventivas, porque também isso também tem um custo alto, né? Então a preditiva me permite esse conhecimento maior do equipamento, né, e ofertar isso através desse conhecimento, diminuir o número de manutenções, tanto preventiva quanto corretiva, e isso automaticamente diminui meu custo. Agora eu gostaria de apresentar e falar um pouco sobre a empresa onde nós realizamos o estudo de caso. Ela é uma empresa norueguesa que já está atuando para esse segmento offshore, né? Essa área de exploração e produção de petróleo no mar. E ela oferece, né, para os seus clientes diversos tipos de serviços. Aqui no Brasil, a empresa já atua há alguns anos também. E ela trabalha, a sua administração, ela é caracterizada por um modelo projetizado. Como é que funciona isso? Ela trabalha através de projetos, né? Como o serviço que ela oferece, são muito específicos para determinados escopos, né, de contrato. Isso envolve alta tecnologia, mão de obra muito especializada. Cada contrato da empresa ela considera como um projeto. E esse projeto ele é administrado desde sua concepção, né, até a mobilização, que seria a instalação dos equipamentos daquele contrato em específico, e desmobilização, que seria ao término do contrato. Os contratos eles podem variar desde contratos spots, né, de curto prazo, até contratos mais longos, de 2, 4 anos. E normalmente um contrato ele é mobilizado em uma unidade marítima, um navio, né, uma embarcação. Ou seja, cada unidade marítima seria um projeto da empresa. Nós trabalhamos especificamente com uma unidade que trabalha com operações submarinas. Para esse tipo de serviço que é ofertado para o cliente, ocorrem atividades de ROV, que seria um veículo, né, que é basicamente um robô remotamente operado. Esse robô ele é conectado ao navio através de um cabo, né? E no navio existe uma sala de controle para essa operação. Além disso, existe também a atividade de posicionamento e survey, que seria, traduzindo do inglês para o português, seria a parte de pesquisa, né? O departamento de survey ele é responsável por aquisitar, processar os dados do trabalho que é feito lá no fundo do mar. Então, seria a parte de mapeamento, de caracterização, de processamento de dados, confecção dos relatórios, que são posteriormente entregues ao cliente. Tudo isso ocorre de forma integrada. A parte de posicionamento, survey e ROV, ela trabalha de forma bem integrada dentro da empresa. E qual é a finalidade desse tipo de atividade para esse segmento da indústria? Porque, na verdade, acontece o seguinte, para você trabalhar
para você conseguir efetivamente instalar, fazer uma perfuração de um poço desde o início da exploração, né? Desde a exploração em si, do mapeamento, da caracterização ambiental do solo, até a etapa já de produção, que seria a perfuração de um poço de petróleo, instalação de toda a estrutura para a produção em si, que interliga do poço à unidade de produção, que seria uma plataforma. Tudo isso é feito, né, na água, algumas vezes em águas rasas, outras em águas mais profundas. E aí tem-se a demanda, né, inicialmente, de mergulhadores para auxiliar essas atividades na água. Só que os mergulhadores têm limitações, eles não conseguem atingir certo nível de profundidade. E aí faz necessária a utilização de um robô, que pode ser, no caso dessa unidade onde nós estudamos, um ROV. O ROV ele pode executar diversas tarefas. Ele tem sensores instalados nele, né? Sensores de posição, de movimento, sonares que fazem varreduras, né, de área. Ele tem câmeras, ele tem manipuladores que são braços articulados instalados na sua estrutura. E ele pode, com essa gama de ferramentas, ele pode executar diversas operações na água. Por exemplo, auxiliar nas instalações, manutenções e inspeções de sistemas de ancoragem, de plataformas ou de até dutos de petróleo, na própria conexão de duto, mapeamento e manutenção desses dutos que ficam no fundo do mar, dragagens, cortes submarinos, atuação de válvulas, apoio visual, né, pois ele tem câmeras, então ele consegue gerar imagens do fundo do mar para as operações que estão na superfície, né, que estão sendo realizadas na superfície. Então, assim, é uma gama bem grande de atividades que o ROV pode realizar. A empresa possui procedimentos específicos, tanto a nível global como local, para o gerenciamento de manutenções dos equipamentos. Esses equipamentos eles são cadastrados com suas respectivas manutenções preventivas no software. E esse mesmo software também permite o cadastramento do estoque de peças de reposição para manutenções corretivas e preditivas. A empresa ela não possui um modelo para administração do estoque de peças de reposição específica para cada equipamento. Então, quando o líder de bordo percebe que um material deve ser comprado,
ele envia um formulário para o departamento de compras, requisitando esses materiais. O processo de compra e logística ele ocorre em um software diferente que não interage com o software de manutenção. Nós observamos também que a empresa não tem um padrão de código e descrição dos materiais específicos. Bom, agora gostaria de falar um pouquinho aqui dos resultados do nosso trabalho, né? Bom, de acordo com os tipos de manutenção realizados nesta empresa, né, a gente analisou a variedade de peças de reposição. Também, né, os métodos para a determinação do grau de previsibilidade e de risco, bem como também aí os métodos, né, que se utiliza aí nessa administração do estoque dessa empresa. A gestão de estoque de peças, ela tem assim várias características de formas de gerenciamento, né? E isso aí se interfere no estoque de materiais que estão aí no processo ou já dos produtos acabados. O objetivo de ambos os estudos é o que? Determinar quanto e quando, né? O momento certo de ter aí o reabastecimento. Se durante as atividades de manutenção de equipamentos, né? A gente sabe que surgem demandas por materiais de uso geral, né? São diversos, né? Que se usa aí durante aí a produção, né? Ou também pode ser aí de materiais de uso específico, né? Que são exclusivos para determinados tipos de equipamento, né? Que aí são exclusivos para aquele equipamento. Então tem que se manter isso aí. Observou também aí que a empresa ela possui um modelo de administração de estoque de materiais de uso geral e para todos os tipos de manutenção, né? O modelo de estoque é administrado diretamente pelo o departamento de suprimentos da empresa. O usuário ele é offshore, né? Ele é responsável aí para estar aí dando entrada aí no software, né? Dos materiais, entradas e saídas dos materiais que estão a bordo, né? As manutenções corretivas não são alimentadas com informações sobre as peças de reposição utilizadas. Aí fica inviável, né, um levantamento estatístico e probabilístico para que se tenha os cálculos, né? Um modelo aí para um modelo de administração de estoque. Para desenvolver esse modelo, né, de administração para as manutenções preventivas, a gente estudou o consumo ali da unidade, né, o histórico desse consumo. Isso é algo bem comum, né, que a maioria das pessoas vai nos pré-determinar mesmo. Porém, a gente se deparou com uma dificuldade, que era a não padronização da descrição dos materiais, né? Então aí fica muito difícil você mensurar, né, através de estatística, essa variação de consumo. E esse aspecto estava impactando diretamente, né, na nossa determinação de lead time. Porém, né, para nos auxiliar nisso, o pessoal de compras fez um estudo a partir da base de dados que eles tinham, né, para determinar esse lead time, né, e assim com os custos relativos à atividade de aquisição, logística, armazenagem, tudo isso. E a área técnica nos apoiou muito ali, a área técnica de operações, com os custos relativos especialmente com impacto diretamente na produção. E aí, com base nesses dados, a gente foi determinando quais peças deveriam efetivamente ficar no estoque, né, e quando era o ponto de ressuprimento. Isso já com o fator de segurança pré-estipulado, né, qual aquela quantidade que será requisitada. Então, a partir disso, a gente conseguiu criar, né, um modelo de administração de estoque, né, para as manutenções preventivas que tivesse esses fatores que a gente buscava, né. É claro que isso vai precisar ser com o tempo avaliado, né, os fatores de estoque, aí, a administração desse estoque.
correções serão necessárias e serão executadas aí pela operação, né? E a unidade que a gente trabalhou possui algumas características bem específicas para esse contrato. Mas, como a ideia é muito bacana, né, e o pessoal gostou bastante, a empresa considera que o projeto pode ser sim expandido para outras unidades, mesmo que tenha projetos diferentes. O desenvolvimento de um modelo de administração de estoques requer a colaboração de todos da organização. Então, cada setor vai colaborar com sua expertise para desenvolver uma metodologia cada vez mais assertiva. A automatização da gestão de estoques, ela é essencial para um resultado mais assertivo e eficiente. Então, através da automatização, a empresa ela vai reduzir o excesso de controles, imprevisibilidade, falta de informações e composição inadequada do estoque. Além disso, a automação ela pode elevar a segurança do estoque e o padrão da qualidade da logística e aquisição dos materiais. Esses aspectos eles vão resultar em ganhos financeiros para a organização e num ambiente de melhoria contínua. A análise do histórico de consumo de materiais ela é muito importante para se desenvolver um modelo, né, de administração de estoques. Para as manutenções corretivas, a gente teve grande dificuldade, pois nós não conseguimos identificar esse histórico de consumo de materiais de peças de reposição ao longo do tempo. E ficou bem complicado para a gente determinar quando e em qual quantidade seria requisitado as peças de reposição. Além disso, a falta de padronização na descrição e codificação dos materiais também dificultou na análise de custos, né, para a gente conseguir determinar quando requisitar. Mas esse estudo ele foi muito importante para nós, para a gente conseguir identificar como as ferramentas, a teoria pode ser aplicada no dia a dia das empresas. A gente gostaria de finalizar por aqui a nossa apresentação e gostaríamos também que vocês avaliassem a seguir o nosso levantamento bibliográfico. Gostaríamos de agradecer ao Grupo Unis e a todos os professores que, através do PIC, nos proporcionam a possibilidade de ampliar nossos conhecimentos e colaboram para a nossa formação profissional. Em especial, gostaríamos também de agradecer ao nosso coordenador e professor do curso de Engenharia da Produção, e se não bastasse, também ao nosso orientador do projeto que estamos aqui apresentando, professor Roger Antônio Rodrigues.